Amen. Amém. I'm sorry I'm late. Peço desculpa porque estou atrasada, Really good to see all you again. mas é muito bom ver todos vocês novamente. We left halfway through a thought, Nós paramos a meio de um pensamento, in einem Gedanken waren. so I want to try and refresh our minds, então eu gostaria de refrescar a nossa memória, but we will try and move fairly quickly. mas vamos tentar avançar rapidamente. So we've been looking at the end of ancient Israel, Temos olhado para o final de Israel antigo understand the end of modern Israel. para entender o início de Israel moderno. We spoke about God doing a work, Falamos sobre Deus fazendo o trabalho that He's going to do it in two parts, e Ele vai fazer esse trabalho em duas partes, divided in 34 AD. dividido em 34 depois de Cristo. Before 34, it's the Jews. Antes do ano 34 eram os judeus Afterwards, it's the Gentiles. e depois os gentios. We call that Nós chamamos a isso church a igreja and the world. e o mundo. And that division line is 34 AD. E essa linha divisória é o ano 34 depois de Cristo. So we line 34 AD up with the Sunday law, Então nós alinhamos o ano 34 com a lei dominical, Sonntagsgesetz. where the gospel goes to the world. onde o evangelho Evangelium zur Welt. vai para o mundo. Sunday law E antes da lei dominical, focus is fixing or sorting out the problems in his own people. o foco de Deus é resolver os problemas com o seu próprio povo. Dass da die Probleme gelöst werden innerhalb seines Volkes. We know that he does that in two parts. Sabemos que Ele faz isso em duas partes. Teilen macht. So there's harvest 1 Temos a primeira colheita for Adventism, para o Adventismo harvest 2, e temos a segunda colheita para o Adventismo também. and then at the Sunday law, Depois, na lei dominical, Sonntagsgesetz. there's a harvest for the Gentiles. temos uma colheita para os gentios. At the close of probation, No fechamento da porta da graça, harvest for the 144,000. uma colheita para os 144 mil. So we have these four. Então, nós temos esses quatro. Also diese 4. Everyone remembers all of that. Todos lembram disso. Daran erinnern kann. So if we were to bring this into our own line, Se tivéssemos que trazer isso para a nossa própria linha, this, Sister Sue Ellen, o que seria isso, irmã Suelen, in our time, no nosso tempo? That would be 2019, 2019, 2019, ja. Und diese Wegmarke? 2021, Pânio, 2021. Sunday law, lei dominical, Gesetz. close of probation, fechamento da porta da graça. so we're okay with that? Todos bem com isso? Alles damit einverstanden? Brother Jim? Irmão Jim, Line end of ancient Israel, what's this way, Mark? na linha do final Ende des alten do Israels. Was Israel antigo, qual é esse marco? wäre das Kreuz? This is the cross. Então, isso seria a cruz. And this way, Mark? Und diese Wegmarke? E esse marco, Pfingsten. Pentecost. Pentecostes. So there's two calls to the church, to the Jewish Então, existem dois chamados para a igreja, a nação judaica. An die jüdische Nation. Then they go to the Gentiles, Depois eles vão para os gentios. who represents the 144,000. Depois, quem representa os 144 mil? Sister Kathy. Irmã Kathy. Es ist Johannes. João. Sister Catherine, do you remember that? Irmã Catherine, você se lembra disso? Por que é João? because he was the last disciple. Porque ele foi o último discípulo. He didn't get martyred. E ele não passou a ser um mártir. Disciple living? Ele foi o último discípulo vivo. Jünger, der lebte. And what did Ellen White say about Patmos? E o que Ellen White diz de Patmos? He came down. Jesus
came down. Jesus desceu. Herniederkam. She called it his second coming. Und Ela sie fala disso como a segunda vinda de Cristo. genannt. She calls it his second coming. Então ela chama isso a segunda vinda. So we line the second advent with Patmos. Então nós alinhamos o segundo advento com Patmos. Zusammengelegt. Now we could look at this first group. Agora nós poderíamos olhar para esse primeiro grupo, os discípulos, We could construct them like this. e poderíamos construir da seguinte forma: One, primeira colheita, harvest two, harvest three. segunda colheita e terceira colheita. Ernte Nummer 1, Ernte Nummer 2 und Ernte Nummer 3. But we're not going to construct our lines this way. Mas nós não vamos construir as nossas linhas dessa forma. Eileen. Warum nicht? Por quê, irmã Eileen? Chronological order? So können wir die Chronologie nicht erkennen. Não está em ordem cronológica? Chronological order. Isso nos mostra a ordem cronológica. Reihenfolge. So I agree that that's the point of drawing it this way. Eu concordo que sejam pontos de fazer dessa forma. Like which waymark is what, like you can compare and see when you have them that you can, for example, see there's the close of probation and over the 2019 and we can see that 2019 is the close of probation. Dá para ver onde são os fechamentos da porta e, por exemplo, em 2019 nós veríamos que é o fechamento da porta. Então nós iríamos diminuir essa linha dos discípulos e colocar em ordem cronológica, Reihenfolge aufzeichnen. Because their close of probation is not here, it's here. porque o seu fechamento da porta não é ali, é aqui. Vorne. But we didn't draw the lines that way. We're not doing that here. Não desenhamos as linhas dessa forma, não fizemos isso aqui embaixo. So wie hier. Why are we not drawing it this way? Warum Por que não estamos desenhando dessa forma? Neat chronological order, harvest 1, 2, 3, 4. in einer De uma forma Reihenfolge mais Nummer 1. precisa. Boring, not prophetic answer. Es gibt eine sehr Eu não langweilige quero uma resposta profética comum. To be, just to be blunt, Só para ser bem direta, blond zu sein. we just need more space. nós apenas precisamos de mais espaço. Então nós estamos aqui, That's where we are in our history. é onde nós estamos na nossa história, In der Geschichte. Between 2019 and 2021. entre 2019 e 2021. I don't want this much of the board work to work with. E eu não quero esse pequeno espaço do quadro para eu poder trabalhar. In this first group, Então eu pego nesse primeiro grupo and we're just going to line it up underneath e eu vou alinhar embaixo, Unten zeichnen. so that we're lining up close of probation, close of probation. para que a gente possa alinhar as portas do fechamento da graça. Zusammen aufzeichnen. Parallel zeichnen. We could say 2019, Daniel 12:1. Poderíamos dizer 2019, Daniel 12 Vers 1. 12:1, Sunday law. 2014, a lei dominical. Makes sense. Faz sentido? We looked at those two ways Nós olhamos para essas duas formas to draw our lines. de desenhar as nossas linhas. Sir Aileen was the one that asked us to do it this way. A irmã Aline pediu para fazer dessa forma antes da quarentena. And the reason I like this way is because I just want more board space. E a razão pela qual eu gosto dessa forma é que eu tenho mais espaço no quadro. Haben. Elder Punnett. Assim, o Parminda. Was hier steht ITC, was bedeutet das? First temple cleansing. Das ist O die ITC que está escrito no quadro é a primeira purificação do templo. Better movement way to write that because I don't know our shorthand. Não sei se existe uma forma melhor de escrever isso, uma abreviação melhor no movimento. das abzukürzen. Vielleicht sollte ich es einfach ausschreiben. So we just remember what we're doing. Also, kurze Então, era só para lembrar o que nós estamos fazendo. Line for the first group, the disciples. Das Essa é a linha para o primeiro grupo, os discípulos. But instead of just squishing the lines and saying priests, Levites, Nethinim, Mas em vez de apertar as linhas de dizer sacerdotes, levitas e netineus, priests or the disciples, nós focamos nos sacerdotes ou discípulos oder die Jünger eben. and we're just stretching this line so it covers the whole board. e nós esticamos essa linha para cobrir todo o quadro. Die Länge des Whiteboards geht, verläuft. We all okay with that? Todos bem com isso? Erkennen?
Vocês parecem confusos, numa confusão. So that's where we've gotten to. Então, nós chegamos até aí. Yes? Sim? 2019, Daniel 12:1. I didn't get it. You mentioned that. Kannst du gerade nochmal erklären, 2019 Daniel 12,1 For the priests, für die Priester? Para os sacerdotes, our waymarks, Wenn wir unsere Wege se nós tivéssemos que fazer os nossos forgetting marcos, about their line, modern Israel, esquecendo a sua linha, Israel moderno, schauen wir uns das moderne Israel an, this would be like the line of 144,000. dann isso seria como a linha dos 144 mil. mit der 140.000. And this would be the line of the priests. Und das E essa seria a linha dos sacerdotes, o primeiro grupo, a igreja. So when we do the first group of the church, wenn wir uns Se nós fizermos o primeiro grupo da igreja, foundation is 2019. dann ist o nosso fechamento da Porta da Graça seria 2019. 1,000 it's Daniel 12:1. Mas 144 mil é Daniel 12:1. Daniel 12,1. So we're just using. We were just orientating ourselves in the end of ancient Israel, Nós apenas estávamos tentando nos orientar no final de Israel antigo, reminding us of modern Israel. ao relembrar de Israel moderno. We have fractals, they have fractals. Nós temos fractais e eles têm fractais. We have church and world, they have church and world. Nós temos igreja e mundo, eles têm igreja e mundo. Sie haben erst die Gemeinde und dann die Welt. The church is called in two parts in our history. A igreja é chamada em duas partes na nossa história It's called in two parts in their history. Und auch in ihrer Geschichte. e é chamada em duas partes na história deles. The very first. Wir Nós estamos lidando com o primeiro. Priests in our history are the disciples of their history. E os sacerdotes da nossa história são os discípulos da história deles. Salvation is at the cross. ihr Ende der O Gnade fechamento da Porta da Graça deles é na cruz, mas o nosso é 2019. 2019. Then they go into their time of trouble. E depois eles entram nesse período de angústia, And Pentecost. entre a cruz e o Pentecostes. Between 2019 and 2021, Raphia and Panion. Entre 2019 a 2021, Ráfia e Pânio. Tudo bem? Verständlich? So I don't want us to be focusing on our history, but we need to know where we are. Eu não quero que a gente foque na nossa história, mas precisamos saber onde nos encontramos. Verstehen, wo wir uns befinden. We've finished with this big line. Nós terminamos com essa linha maior, We've constructed the first dispensation for the disciples. construímos a primeira dispensação para os discípulos Aufgezeichnet. We were into the second. e estamos entrando no segundo. Wir waren bei der zweiten Dispensation. And that's where we took a little detour E foi aí que nós fizemos um pequeno desvio, because this was taught in Brazil. porque isso foi ensinado em Brasil. And some people watched those presentations and I had a particular question I wanted us to look at. E algumas pessoas assistiram essas apresentações e tinham algumas perguntas, e eu quero que a gente olhe para isso. Frage, wo ich wollte, dass wir sie betrachten. So we saw that the second angel arrived in 27 AD. Vimos que o segundo anjo chega no ano 27. 27 nach Christus angekommen ist. John, the first angel, had been doing his work. João, o primeiro anjo, estava fazendo o seu trabalho. Arrived Cristo vem in 27. no ano 27. People can see him, As pessoas conseguem vê-lo, but he hasn't yet begun his public ministry. mas ele ainda não tinha começado o seu ministério público. He goes into the wilderness Ele vai para o deserto for 40 days. 40 dias. 40 Tage lang. In that wilderness, Nesse deserto bread. não tem pão, There's no message. não há mensagem. At the end of that wilderness experience, No final desse período no deserto, feed him. os anjos vêm e dão comida a Cristo. Ihm zu essen. So without going into that whole story, Então, sem olharmos para toda essa história, Zu betrachten. we identify that as the increase of knowledge. nós identificamos que é o aumento de conhecimento, Is fed. onde ele está Ernährt. sendo cuidado e dando comida pelos anjos. É dado pão, Message. que é uma mensagem. Darstellt. He leaves the wilderness Ele sai, deixa o deserto Fließt er heraus and he goes
goes to Cana. e vai para Canaã. But the point we make about Cana Mas o ponto que nós fazemos de Canaã is still not going to work. é que ele ainda não vai trabalhar. an der Arbeit ist. His public ministry hasn't begun. O seu ministério público ainda não havia começado. Public ministry hasn't begun. Por que dizemos que o seu ministério público ainda não tinha começado? Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Porque a hora dele ainda não havia chegado. Sister Kathy, Welch Qual é o verso para isso, irmã Kathy? where are you going to? Para onde você está indo? 2:4. Johannes 2, Vers 4. John 2 verse 4. João 2, So at verso 4. An Então, em Canaã, we'll remind ourselves of the story. Erinnerung. vamos nos relembrar da história. There's a problem. Es gibt ein Existe um problema num casamento And Jesus' mother wants him to fix it. onde a mãe de Jesus quer que ele resolva o problema. behebt. And he says to her, E ele diz a ela: my time has not yet come. Meine Stunde, o meu tempo ainda não chegou. Mine hour is not yet come. meine Stunde. A minha hora ainda não é chegada. Was wir dann Então, o que nós fizemos, Took that phrase, mine hour, wir haben pegamos nessa frase, a minha hora. and sometimes it's time, sometimes it's hour. Algumas vezes é mencionado como tempo, outras vezes é mencionado como hora. Paraphrased it. E nós parafraseamos. And what methodology did we use? E que metodologia nós usamos? Did we do with this phrase? was haben wir O que fizemos com essa frase? We proof texted it. A gente fez texto prova com isso. Book of Text John. belegt? Nós ficamos então no livro de João. Lieben? We didn't need to go outside of John Não precisamos sair do livro de João, because it's this consistent phrase that John likes to use. porque tem essa frase constante e consistente que João gosta de usar. In 2 verse 4, Em João capítulo 2, verso 4, hour is not yet. Jesus diz: Jesus, meine Stunde. ainda não é chegada a minha We hora. ask the question, what hour is that? E nós perguntamos: que hora é essa? Meint er denn? Does that make sense, Sister Aileen? Faz sentido, irmã Aline? So what hour is that, Sister Aileen? Então, que hora é essa, irmã Aline? Ist das die Wiederkunft? Second Advent? O segundo advento? Brother Jim? Irmão Jim? Seria o começo And what's that? do seu ministério. Die Wegmarke wäre das? Que marco é esse? Primeira purificação do templo. Das wäre also bei der ersten Tempelreinigung. Sister Sue Ellen? Irmã Suelen? Qual é essa hora? Seiner Stunde. I think it's that too. I agree. I think Ich glaube auch. Ich stimme damit überein. the first temple cleansing. Eu também concordo, acho que é a primeira purificação do templo, His ministry. Da fängt onde ele começaria o seu ministério. So the hour is the start of his ministry? Então, essa hora seria o começo do seu ministério? I thought so. so dachte ich zumindest. Eu acho que sim. Irmã Kathy, The cross? a cruz? Oder ist es das Kreuz? Sister Catherine? Irmã Catherine? Cruz? Brother Wolfgang? Irmão Wolfgang? Erste Tempelreinigung? Sister Primeira purificação do templo? Irmã Dália, você quer fazer alguma sugestão? Cross? Das Kreuz. A cruz? Sarah? First Temple Cleansing. Sara? Primeira purificação do templo? Did I miss anyone? Perdi mais alguém? We don't pick on each other in classes. A gente não pega no pé de uns dos outros aqui nas aulas. And he already knows what I think. So what we
we did then is took this phrase and we proof texted it. Então, o que nós fizemos foi pegar nessa frase e fizemos texto-prova no livro de João. Where did we go to next? Para onde fomos depois? John 7, verse 6. João 7, Vers 6. verso 6. All of them to the same depth as last time. So I think we will remember once we see them. Não vamos olhar para todos, Alle porque eu acho que a gente vai lembrar à medida que a gente vir. das letzte Mal erinnern. Does anyone remember the story here? Because we went from the beginning of this chapter. Alguém lembra da história aqui? Porque nós fomos pelo início do capítulo. Bei dem Kapitel angefangen. Sister Kathy? Irmã Kathy? I think this just in chapter 7, is that what you mean? Es geht hier um Kapitel. Eu acho que capítulo 7 é isso que você quer dizer? I think this is when his brothers, they're all going to the temple and they said, why don't you go and do things in public? Eu acho que é o momento em que ele e os irmãos vão ao templo e eles dizem, por que você não está fazendo as coisas em público? E ele diz, porque a minha hora ainda não é chegada. Mach doch deine Werke in der Öffentlichkeit, aber er sagt dann, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Why do his brothers want him to go down Por que os irmãos queriam que ele descesse, Jerusalem? Warum möchte que fosse para Jerusalém? er nach Jerusalem geht? They don't believe in him. Porque não acreditavam nele. So they're saying in verse 4, Então eles dizem no verso 4, if you can do these things, se você consegue fazer essas coisas, the world be open. Dann sagt faça para o mundo, faça isso abertamente. Secret. Porque esse tipo de coisa não se faz em segredo. Que tipo de coisa? von Dingen. Miracles? Milagres? Que mais? Noch etwas? What are his brothers wanting? O que os irmãos dele queriam? They've already heard the rumors, Sie haben Eles já tinham os rumores, what people are saying about him quietly. e eles já sabiam o que as pessoas falavam dele em segredo. sprechen. They know now about Cana, all of that. Sabem de Canaã, sabem de tudo isso. There. Und wahrscheinlich war Provavelmente poderiam estar lá. nach E depois de Canaã, Seems to be quite, really quiet. Jesus parece que ficou realmente bem quieto. They're saying if they are who people are saying you are, E eles dizem, se as pessoas estão dizendo que você é quem você é, stop hiding up here in Galilee. pare de se esconder aqui na Galileia. Galiläa zu verstecken. Down at Jerusalem is where everything major happens. Em Jerusalém é onde as coisas maiores acontecem. Die großen Dinge. Go down and announce who you are. Vá até lá e anuncie quem você é. Erkläre, wer du bist. Show yourself to the world. Se mostre ao mundo. Verse 5, Porque no verso 5, believe he is who he says he is. os seus irmãos na verdade nem acreditam que ele é quem ele diz ser. Wer er wirklich ist. Or who the rumors are saying he is. Oder zumindest Ou o que os rumores dizem que ele é. Verse 6, E no verso 6, Jesus says, my time has not yet come. Jesus diz: ainda não é chegado o meu tempo, Your time is already here. aber eure Zeit mas o vosso tempo World comes está pronto. O mundo não vos pode odiar, to me, mas a mim odeia. because I tell the world what it looks like. Porque eu digo ao mundo com o que ele se parece. gesehen hat. He says to his brothers, you go to the feast. Ele diz aos irmãos: Geht ihr doch. subi vós à My festa, time is not yet fully come. mas o meu tempo ainda não está cumprido. So in those 3 verses, 6 to 8, Nesses 3 versos, do 6 ao 8 do capítulo 7 de João, can't go. por que Jesus está dizendo que ele não pode ir? Why is Jesus saying he can't go in these verses? Warum sagt Jesus, Por que Jesus está dizendo que não pode ir nesses versos? The time is not fulfilled. die Zeit ist O tempo ainda não tinha se cumprido. But why? warum nicht?
Por quê? Sounds like a time prophecy. Parece uma profecia de tempo, because they hate him. porque eles o odeiam. To do to him. Então, o que eles vão fazer com ele? Kill him. Matá-lo. They're going to want to kill him. Eles vão querer matá-lo. So he says, my time hasn't come. Então ele diz: a minha hora ainda não é chegada. Hate me. Eles me odeiam. Can't go down to the feast. Então eu não posso ir para lá, para essa The festa. time that he's referring to here. Então qual é o tempo ou a hora que ele se refere aqui? Someone says the cross. Alguém diz a cruz? Sister Eileen? Brother? Irmã Aline? Irmão Jim? This is happening after the temple cleansing. So we're a little out of chronology now. Isso acontece um pouco depois da purificação de templo. Então nós estamos um pouco fora da cronologia, porque isso acontece um pouco depois. Reinigung. So we'll go back to chapter 2 to look at the Então vamos olhar para o capítulo 2 para ver essa purificação do templo. Zwei, da werden wir nachher noch zurückgehen. Sorry? Just translate it. Anyone else want to give a suggestion? Alguém mais quer dar uma sugestão? Möchte noch jemand hier Qual é essa hora do capítulo 7 de João? diese Stunde in Kapitel 7? So we're going to come back to chapter 7. Nós vamos voltar ao capítulo 7. We'll go to chapter 8, Vamos para o capítulo 8, 19 and 20. Dort die Verse 19. 19 e 20. João 8, 19 e 20. Again, they're trying to kill him, Hier hat Então, novamente, eles tentam matá-lo, but they can't mas não conseguem, because his hour is not yet come. porque a sua hora ainda não é chegada. What's that hour? Que hora é essa? Stunde geht's hier nun. I'll just put down the verses. Eu só vou colocar os versos aqui. Verse kurz hier, hernieder. 8, 19 and 20. 8, 19 e 20. 12, 23, 12, 23 27, e 27. 13 verse 1, 13, verso 1 17, e 17. and I've lost the verse for 17. Eu perdi aqui o verso do 17. 17 verse 1. 17, verso 1. So those are the verses that we looked through. Esses são os versos que nós olhamos. And there is one verse missing because I think someone said they had 8. Und ich glaube, da fehlt ein Vers, denn jemand hat gesagt, dass er 8 It's- hatte. Back in chapter 7. So we're going to Tem um verso que está faltando, que alguém mencionou. Yes. Depois vamos voltar ao capítulo I 7. identified eight references. Er hatte also recht, als er gesagt hat, dass es da 8 Belegtexte gibt. Então, estavam certos quando identificaram Nachher noch mal 8 referências. So we looked at Mas eu quero voltar ao capítulo 7. betrachtet. we come to chapter 12. Nós olhamos ao capítulo 8, And what's the context of chapter 12? What's happening? fomos para o capítulo 12. 12. Was ist der Kontext? You can just go E to qual é o contexto do capítulo 12? O que estava acontecendo? Dieses Kapitels? Vocês podem apenas ir para o cabeçalho desse capítulo. Es ist das Fest des Simons. and what happens at Simon's feast? Was geschieht denn an diesem Fest von Simon? Uma nova festa. E o que acontece nessa festa? Jesus wird von Maria gesalbt. And she's anointing him for what? Und für was salbt sie ihn denn? His burial, because what's about to happen? Ela está ungindo ele para quê? Für
sein. o seu funeral, porque o que iria acontecer? Was geschieht? About to be arrested. Verse 12 begins the triumphal entry. Wird bald festgenommen. Ele estava pronto a ser morto. Verso 12, a entrada triunfal. Burial. Wird also für sein Grab gesalbt und vorbereitet. Então, ele está sendo ungido para From verse o seu enterro. Tritt ab Vers 12 auf. A entrada to verse 23. triunfal acontece a partir do verso 12. For the first time, he's E saying, vamos para baixo até o verso 23. Zum ersten Mal, was denn über die Stunde? is come. E pela primeira vez, ele está falando da hora. Hour is he referring to? Ele está dizendo agora que a hora é chegada. A que hora ele está se referindo? If we go into verse 27, Wenn wir dann noch weiter lesen und dann zu Vers 27 kommen, he says, Father, save me from Se formos para o verso 27, Vater, hilf, rette mich aus dieser Stunde. ele diz: Pai, me salva dessa hora. it up. Und der Titel ist hier, der Menschensohn muss erhoben werden. Because he knows O título é O Filho do Homem deve ser glorificado. Há de ser glorificado. Denn weiß, wenn man dann weiter zu Vers 32, 33 geht, that Porque ele sabe, se a gente for para o verso 32 e 33, the crucifixion that's about. ele está sendo levantado. bedeutet ja die Kreuzigung, die bevorsteht. So E isso significa a crucifixão que estava prestes a acontecer. In Johannes 2, Vers 4, he says, the hour is not yet come. Então, em João 2, verso 4, In 7:6, ele diz: Minha hora não é chegada. yet sagt er, No capítulo 7, verso 6, Jerusalem, ele diz que a hora ainda não é chegada, würden sie versuchen, ihn zu töten. porque se ele for para Jerusalém, eles vão tentar matá-lo. 3, In Kapitel 12, Vers 23, he's approaching the crucifixion. No capítulo 12, verso 23, und jetzt ele está se aproximando da crucifixão Concept in chapter 30. e agora a sua hora chegou. in Kapitel 13 und 17 ist dann ein ähnliches E é o mesmo conceito no capítulo 13 e 17, And this hour is what? Und diese Stunde ist nun nah, que a hora é agora chegada. E essa hora é qual? 12, Vers 23, The cross. das Kreuz. So this is referring to the crucifixion, the death. 12 e 23, a cruz. Auf seinen Tod. Gethsemane, Então, isso se refere à crucifixão, à morte. Gethsemane und das Kreuz eben und den Tod. the other verses Getsemane e a cruz, a morte. Wir sagen Ähnliches aus. so the hour is Os outros versos dizem algo similar. not yet, Noch nicht? not yet. Então, a hora ainda não é chegada, Hier ist sie gekommen. também ainda não é chegada, não é chegada, não é chegada e chegou. Something Chegou a they're cruz. struggling with. Das ist etwas, womit Leute ein bisschen Probleme haben. Is the hour Então, é essa a dificuldade com que algumas pessoas têm passado. In diesen Versen alle auf das Kreuz. Será que a hora em todos esses versos se refere à cruz? Brother Jim? Pensamentos? Das bezieht sich aufs Kreuz. Irmão Jim. Down on me, Brother Jim. You're the strong one, right? Sim, se refere à cruz? Well, the first one doesn't seem to be for me. Sister Sarah says she still thinks the first one is the temple cleansing. Para mim, o primeiro verso não parece. Der erste Vers klingt für mich immer noch nicht Ela ainda acha que é a purificação do templo. die erste Temperament. So I think Ich glaube, that chapter 7 is a really neat view into what Então, eu acho dass Kapitel 7 ein schöner Einblick gibt, que o capítulo 7 é o melhor para a gente ver o que ele se refere, ou a que ele se refere quando fala da hora. really think about Se voltássemos ao capítulo 7, denken, was hier gerade geschieht. even if we can try and read eu quero que a gente pense realmente no que está acontecendo aqui. live it. Lasst uns versuchen, das ganze Geschehen zu empfinden, zu Ainda que a gente tente viver isso na nossa mente. Wir versuchen es vielleicht hier vorne. Eu vou talvez tentar fazer isso com a irmã Sara. Ich bin der Bruder I'm going to say to Sarah, und ich sage nun, don't Então, go, eu vou ser o irmão go to Lisbon geh nach Hause e eu vou dizer a Sara: public.
zeige dich in der Öffentlichkeit. Vá para Lisboa Sie möchte predigen. and I'm telling e you, seja pública. go down to Lisbon. Ela quer pregar That's where everyone goes to. e eu estou dizendo a ela, Gehen doch dahin, zu vá até Lisboa, I have doubts about her. que é para onde todos vão para pregar. I wanted her to just be public, Eu tenho dúvidas em relação a ela Öffentlichkeit geht. put an end to these rumors. e eu quero que ela apenas se exponha publicamente Sarah says, Aber Sarah sagt, por causa desses "It's rumores. right for me to go to Lisbon, die Zeit ist E a irmã Sara diz, Lissabon gehe. because if I go to Lisbon, Denn wenn ich o meu tempo não é, esse ainda não é o tempo para eu ir para Lisboa, porque se eu for para Lisboa, does that make sense?" eles vão me matar ou tentar me matar. She says, "Tess, Faz sentido? you go to Lisbon first. geh du doch É, als erstes ela diz, I Tess, don't want to kill you. Sie werden, vá você primeiro para Lisboa. It's about them. denn du sagst ja nicht, Eles não te querem matar, Go down to Lisbon." geh du mal nach porque você não diz coisas ruins sobre eles. So I go to Então, Lisbon, vá você para Lisboa. also nach Lissabon, Faz sentido? like she's told me to. so wie Então, eu vou para Lisboa, gesagt hat. And then what does Sarah then do? tal como ela disse para eu fazer. E o que a Sara faz depois? His brothers go down to Jerusalem, Verso 9. Gehen nach Jerusalem and he stays in Galilee. und er bleibt. Os seus irmãos vão até a Jerusalém Here, Also, ich e eu fico em Galileia. in verse 10. dann Vers 10. Então, eu vou para Lisboa e a Sara vai ficar aqui. Verso 10. O que acontece? He goes in secret. Er geht aber im Verborgenen. How can you go in secret? E ele vai secretamente. Como é que você vai secretamente? Secretly. Wie kann man im Verborgenen wohin gehen? Du verkleidest dich? I don't think they had a great array of options. Ich glaube, sie hatten nicht so viel Option. Eu não acho que eles tinham muitas opções. Einfach allein, ohne dass du es jemandem erzählst. When Jesus was 12, Sozinho, sem dizer a ninguém. he went down. Und er nach Jerusalem. Quando Jesus tinha 12 Sie denn e ele foi até lá, como é que eles viajaram? Menschenansammlungen. Brother Jim? They walked Sie sind gewandert, sie sind gelaufen. Em multidões, unit. Als em grupos, Einheit. caminharam até lá Heard about him. Warum sind seine como uma família unida. Por que os pais não estavam preocupados com ele? Out in the group. Sie dachten, dass er sich in dieser Menschenmenge in der Gruppe, Porque eles achavam que ele estava no meio do grupo. es war vielleicht mit seiner Tante Or his great uncle. oder mit seinem Ele poderia estar com a sua tia weil sie alle ja gemeinsam gehen. How ou com algum tio, he goes down secret. porque eles foram juntos até lá. Dass er im Verborgenen geht und nicht öffentlich. Então, o que significa que ele foi até lá secretamente e não abertamente? Mit der Menschenmenge. Er And what ließ is the crowd? was ist Ele não foi com um grupo. O que é esse grupo? Familie? Just like when he was 12. Genauso wie als er 12 war. So he's telling A sua família, Er sagt also zu seinen Brüdern, tal como quando ele tinha 12 anos. voraus, he's not going Então, ele está dizendo aos seus irmãos: unit. er wird nicht vão vocês primeiro. gemeinsam dorthin reisen. So when he goes in Ele não quer viajar até lá com a sua família. taking all the back roads Dann nimmt Então, quando ele vai secretamente, and putting on ele não está indo por todos os atalhos macht sich einen gefälschten Bart ins Gesicht. e colocando uma barba fake Er hat ou falsa, von diesem Familienbund. Does that make sense? mas ele está se separando daquela caravana familiar. Gehen wir jetzt nochmal zurück Faz sentido? in unsere Szene. Sarah tells Então, voltamos para o nosso cenário. without her Sarah sagt mir, ich soll ohne sie nach Lissabon gehen. because her time has not. A Sara me diz para ir para Lisboa sem ela, I go to Lisbon Ich gehe nach Lissabon. and then porque a hora dela ainda não é chegada. Eu vou até Lisboa Sie kommt auch nach Lissabon. e depois o que ela faz? goes to Jerusalem. Als Jesus dann Ela vem para Lisboa. Stay quiet. kann er ruhig bleiben. Quando Jesus vai até Jerusalém, Nein, er kann será que ele consegue ficar calado ou quieto? Não, ele não consegue ajudar isso. Então, ele vai falar Verse
E depois o que acontece? He can't help but say who he is. Er kann das einfach nicht Verso 28. zu sagen, wer er ist. Ele não consegue ajudar e ele diz quem ele é. Schreit er rief er im Tempel, No verso 28, und sagt, ele chora no templo. Know where I came from. ihr wisst, woher ich bin. E ele diz: vocês sabem quem eu sou, vocês me conhecem. Sabeis de onde vim. Reingehen. Then we have verse 30. Então nós conhecemos esses versos, eu não vou explicar. 30, Vers 30. E depois temos o verso 30. Sie ihn zu No verso 30, aber sie eles tentam matá-lo, nicht, mas eles não conseguem. because his Por hour has quê? not yet come. weil die Stunde noch nicht gekommen war. So my question, Meine Frage, verse Porque a sua hora ainda não é chegada. says hour, Então a minha pergunta, Stunde, no verso 6, diz hora, says hour. heißt es auch die Stunde. And e that no is the verso same hour. 30 Bezieht diz hora. die gleiche Stunde. Será que é a mesma hora? In Vers 6 it says my time, not hour. Verse 6? Verse 6 says time, verse 30 says hour. Also in Vers 6 heißt es, meine Zeit ist noch nicht, und in Vers 30 heißt es meine Stunde. Are these referring to the same thing? Beziehen sich beide auf das Gleiche? Será que está se referindo à mesma coisa? Um diz tempo e o outro diz hora. Mas será que estão se referindo à mesma coisa nesses versos? She's going to say to me, go to Lisbon. Sarah sagt zu mir, geh nach Lissabon. I can't go because if I go, they'll try to kill me. Então a Sara vai me dizer, vá para Lisboa. Wenn ich gehen würde, dann würden sie versuchen, mich zu töten, Eu não posso ir porque se eu tentar ir, eles vão tentar me matar. dass ich gehe. I follow her instructions, I go first. O meu tempo ainda não chegou para eu ir. Instruktionen gefolgt und deswegen bin ich als erstes Eu segui a instrução dela e eu fui primeiro. machen, If she didn't then go to Lisbon. wenn sie dann nicht mir nachfolgt und nach Lissabon geht. Isso tudo faria sentido se ela não fosse ir para Lisboa My time depois. has not come. Sie sagt, Vocês conseguem ver isso? If I go, they hate me there. denn wenn ich jetzt gehe, Ela diz: a minha hora ainda não há chegado. Time come. wann kommt denn ihre Zeit? Porque se eu for, eles me odeiam lá. Então, quando é que o tempo dela chega? Nachdem ich dann, also ich Test dann schon gegangen bin. When Jesus Depois says que eu that sair. my time is not come, Wenn Jesus hier in Vers 6 sagt, meine Zeit ist noch nicht da, but your time is come, Quando Jesus diz no verso 6: o meu tempo não há chegado, sagt er, geht mas o vosso tempo chegou. nach Jerusalem. but my time E ele is diz: Jerusalem. ide vocês para Jerusalém, Nach Jerusalem zu gehen, ist noch nicht. So they go to Jerusalem, mas o meu tempo de ir para Jerusalém ainda não há chegado. comes to go to Jerusalem. Então eles vão para Jerusalém Die Zeit Jesu, nach Jerusalem zu gehen. Not e depois o tempo de Jesus chega para ir a Jerusalém. Sondern sofort danach. when he can travel in secret. Não na cruz, mas logo depois, Morgen dann reisen kann. That, quando ele pode viajar secretamente. so I'm just suggesting in verse 6. Faz sentido? Ich schlage vor, dass diese Zeit in Vers 6 Então eu estou sugerindo no verso 6 que esse tempo sich auf das Kreuz bezieht. It would make sense to make it não é a cruz. Sinn machen, es das Kreuz zu machen. if he didn't immediately then go down. to Jerusalem. Faria sentido fazer disso a cruz Danach selbst nach Jerusalem gegangen wäre. se logo depois eu não fosse para Jerusalém. Macht das Sinn? Verse 8. Vers 8. Faz sentido? Explain, Sister Kathy. Verso 8. In verse 8, it says, Pode explicar, irmã Kathy? I cannot No verso 8 diz: Heißt es, geht ihr, subi vós à festa. Eu ainda não posso subir à festa, weil meine Zeit noch nicht da ist. His time is not yet. porque o meu tempo ainda não está cumprido. Zum Fest zu gehen. So are we okay that these O are not- tempo ainda não está cumprido para eu poder ir até a festa. Sind wir in Übereinstimmung, dass das sich nicht alles auf das Então vocês estão vendo que isso não se refere ao mesmo evento. Vers 6 geht es hier um die Zeit, zum Fest zu gehen, Verse 30. Verso 6 é o tempo de ir até a festa. um die Zeit zu sterben.
E o verso 30, a hora de morrer. Ist das verständlich? Sister Aileen, Tudo bem, irmã Catherine? Jim, Sister Sue Ellen, Irmã Eileen? Sister Wolfgang. Irmão Jim? So these two are not the same. Irmã Suellen? Diese beiden Wolfgang. sind das gleiche. So I've immediately come Então, to esses dois não são o mesmo. a problem Wir kommen also hier zu einem Problem with our proof texting. mit Então, imediatamente nós chegamos até um problema. Sem fazer texto prova. So when we go back to chapter 2, Wenn wir zurück ins Kapitel 2 gehen, I want us to think about what this is Quando nós voltamos até o capítulo 2, auf was es sich hier bezieht. because when we do proof texting, eu quero que a gente pense no que isso está se referindo. same in every Porque quando nós fazemos texto prova, Immer das gleiche, egal in welchem Zusammenhang ist. nós estamos dizendo que é igual em cada instante. Ignorieren wir da groß. context. E o que é que nós estamos grandemente ignorando? So this Contexto. proof texting starts to have Estamos ignorando o Der contexto. Punkt, wo die Belegtexte einen E é aqui que existe um problema com o texto prova. we ignore the context. wenn nun diese Stunde immer das gleiche darstellen und wir den Kontext Se essa hora é mesmo em todo instante, nós ignoramos o contexto. Kapitel 2, At Cana, Então, no capítulo 2, was ist denn hier der Kontext? em Canaã, what does qual é o contexto? the mother want? Was möchte denn die Mutter Jesu? O que a mulher, a mãe de Jesus, Zeit, queria? Ela queria que ele se expusesse publicamente, por quê? And I think dass sich zeigt, wer ist. she wants confirmation for herself. Und sie möchte wohl auch Bestätigung für sich selbst. Eu acho que ela precisava de confirmação para ela mesma. Sie möchte also, dass öffentlich sagt, wer ist. Ela quer que ela anuncie publicamente quem ele é. Was denkt sie denn, wer ist? Quem é que ela acha que ele é? Messias? O Messias? Brother Wolfgang, you had your hand up. Irmão Wolfgang, você estava com a mão levantada? Show his power. Ele deveria mostrar o seu poder. Seine Era o que ela queria. What does that power look like? Mostrar o seu poder. Macht aus. Com o que se parece esse poder? What is she hoping for? Auf was hofft sie denn? Is it a miracle? Ela esperava o quê? Hofft sie auf ein Wunder? Será que é um milagre? Dass Wasser in Wein verwandelt? Why would she expect that? Warum würde sie das erwarten? Jesus has never worked. Por que ela esperava isso? Bisher noch kein Wunder gewirkt. Why would she expect a miracle? Jesus nunca tinha feito um milagre antes. Então por que ela iria esperar por um milagre? Weil die Mutter weiß, dass der Messias Irmão Wolfgang. und hat die Macht, das Porque ele é o Messias. Power includes miracles. E tem poder para fazer isso. auch Wunder beinhaltet. Será que ela sabe que esse poder inclui milagres? Gesehen hast, In over 30 years. Quando ela nem sequer viu um antes. Em 30 anos. glauben, aber an was glauben? Dass die Macht hat? Why Acreditar no quê? where would she have the expectation that he's a miracle Que worker? ele tem poder? Hätte Por sie quê? Erwartung, dass Wunder tun kann. Onde é que ela teria a expectativa de que ele poderia fazer milagres? Dass tut. The same thing John expected and O wanted. que ela esperava e queria que ele fizesse? Was Johannes von ihm wollte, dass tut. A mesma coisa que João tinha expectativa e queria que ele fizesse. Er hat nicht den Messias
João não ensinava desse Messias caminhando por aí curando as pessoas. That upset him, that disturbed him. Das hat ihn sogar aufgeregt und etwas zerstört. Isso perturbou. She knows his birth is a miracle. Sie weiß, dass seine Geburt ein Wunder war. And then the Ela sabe que o seu nascimento é um milagre. to be. Und die Prophezeiungen waren ja darüber, was er sein soll. E depois as profecias de quem ele deveria ser. Johannes den Teufel gehört, His preaching. seine Predigten. Então ela ouviu por João Batista Elisabeth besucht. as suas pregações. About the baptism. Sicherlich Ela sabe de Elizabeth, Isabel. Ela com certeza Too good. sabe do batismo. in der Wüste und dann danach scheint er wahrscheinlich nicht ganz so Maybe he gut was ausgesehen refreshed. zu haben. Vielleicht war er aber auch erfrischt. Ele esteve no deserto e So it just seems to ele me não parecia tão bem. the things that she's had in her heart, she's wanting him to Então só me parece que as coisas que ela tinha no seu coração, Und ich glaube, das, was sie im Herzen trug, war, dass ela queria que ele fizesse algo para ele mostrar quem ele era. I agree. da stimme ich mit überein. What I want us to think about is what she's Eu concordo. him to that do. to look like. Und was ich jetzt möchte, worüber wir nachdenken, ist, was waren O que eu queria que a gente pensasse é como é que ela esperava com que isso se parecesse. Qual era a expectativa que ela tinha? kannte, And she thinks, Você mencionou que ela conhecia os sermões de João. Weise wie Johannes. what is John teaching? Und was lehrte Johannes? E ela pensa da mesma forma que João. O que João ensinava? Telling everyone to expect. Was sagte denn jedem, was sie erwarten sollten? John was O disappointed. que ele estava dizendo a todos que deveriam esperar? Diesem Wunderwirker. That's not who he expected. Porque João se sentiu desapontado com Den er erwartet hat. essa pessoa que fazia milagres, porque não era da forma que ele esperava. Sue Ellen? I was just thinking maybe she just expected him to Irmã Suelen? take things in hand and put them in order and rectify the situation and maybe Vielleicht hat sie erwartet, dass er die Dinge in die Hand nimmt und die Dinge Eu acho que ela esperava que ele make somebody go tomasse essas coisas em sua mão e colocasse tudo em ordem. mehr Wein bringt. So she's expecting Fizesse com que alguém fosse buscar mais vinho ou algo assim. Der Autorität. so you see that Então ela esperava o seu parents, nível de autoridade. Manchen Eltern, they feel their child is destined for greatness, sie denken, Então você vê isso em relação a alguns pais. dass er bestimmt ist, Eles acham que os seus filhos estão destinados a coisas grandes. immer nach vorne drücken, wanting, Então eles sempre empurram os seus filhos para a linha da frente, ihr Kind sehen. wanting that child to querendo que as outras pessoas notem os seus filhos. do something. Dass das Kind dann quasi in eine Position reingedrängt wird, wo es auch Forçando esses filhos a uma posição onde eles têm que fazer algo She's pushing him forward, sie drückt ihn also auch nach vorne. e que têm que tomar o controle. and we Então ela está basicamente empurrando ele para frente Wir haben eigentlich keine Indication, keine e nós não temos nenhuma indicação aí que ela está aguardando um milagre. Wunderwirken erwartet. the miracles surprised and disappointed John. Die Wunder haben Johannes überrascht und auch enttäuscht. That was Esses milagres eles surpreenderam e também desapontaram João, Hat. Auch Maria hat ihn so nicht erwartet. porque esse não era o Messias que ele esperava, nem Maria. but I want us to understand that through the concept of it. without- Poderíamos ir pro desejado de todas as nações, Ohne das Zitat selbst. She thinks the mas eu quero que a gente entenda o conceito disso sem a citação. Wie Johannes. and we read the quote. Ela pensa da mesma forma que João pensa. Johannes gelesen. He's in prison. Befindet sich Nós lemos essas citações no livro de João. der Jünger zu Ele está na prisão He's wandering among the people, e os seus discípulos vêm até ele, bei den Leuten umher, doing things dizendo: Jesus está andando no meio das pessoas, in Wein verwandelt. and that really shakes fazendo coisas como tornar água em vinho. Das Vertrauen des Johannes wirklich gerüttelt. E isso realmente agita a confiança de João. Dass er erwartet hat, dass
porque isso não era o que ele esperava ver. Wir finden die Geschichte im Leben Jesu. 147. Então, nós temos essa história no Desejar de Todas as Nações, Das sind die Kapitel 147, capítulos 2 a I 4. find this first sentence very interesting. Ich finde den ersten Satz sehr interessant. E eu acho essa primeira citação bem interessante. Im Abschnitt 2. Do we have it in German? Is there a different? Ja, LJ LJ 132. 132. A referência no alemão também é diferente. Seite 132, Abschnitt 2. Desejados de Todas as Nações, 147. That every act of Christ's life on earth was in fulfillment of the plan that had existed from the days of eternity. Die Worte, meine Stunde ist noch nicht gekommen, wiesen auf die Tatsache hin, dass jede Handlung Christi auf Erden in Erfüllung des Planes geschah, der schon von Ewigkeit her bestanden hat. Desejar de Todas as Nações, 94.2. As palavras ainda não é chegada a minha hora indicam que todo o ato de vida de Cristo na Terra era cumprimento do plano que existiria desde os dias da sua eternidade. Então, quando ele diz que a sua hora ainda não chegou, nos lembram desse plano, Plan, desse cumprimento de um plano. there are how many acts? E nesse plano, Wie viele Akte? existem quantos atos? Is it just one act? Gibt es da nur einen Akt? Será que é só um ato? The sentence. In diesem Satz. Is it just one act? Ist es da nur eine Na sentença. Handlung? Será que é só um ato? So there's multiple acts. Jede Handlung. Todos os atos. Então, existem vários atos. So when he says, "Mine hour is not yet come," Wenn er also sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, what is he saying? was sagt er denn da? There's an Então, act quando ele diz a minha hora não há chegada, Die getan werden o muss. que ele está dizendo? perfectly right Há um ato que tem que ser feito to perform that act. e o tempo ainda não está perfeitamente certo Plan that we form. para fazer esse ato. Aus dem Plan, den wir zuvor schon geschmiedet haben. So when he says the time's not De yet, acordo com o plano que nós fizemos one of antes. these acts must happen perfectly. Então, quando ele diz o tempo não há chegado, Zur perfekten Zeit geschehen. It's not just um desses atos tem que acontecer perfeitamente no tempo. Diese eine Handlung hier hinten, die zur Não é só esse ato aqui embaixo que tem que acontecer no devido tempo. each act must come right on time, jede Faz sentido? genau zur rechten Zeit kommen. at the right hour. Cada ato tem que vir no tempo certo, Before he came to earth, the na plan hora was out certa. before him, perfect in all its details. Bevor Jesus auf diese Erde kam, lag der ganze Plan in allen Einzelheiten vor ihm. Antes de vir à Terra, o plano jazia perante ele, perfeito em todos os seus detalhes. Wandelte, wurde er Schritt für Schritt von dem Willen des Vaters geleitet. Ao andar entre os homens, porém, era guiado passo a passo pela vontade do Pai. Another step. Então, isso é um passo. Outro passo. Not hesitate to act E outro at the appointed passo. time. Er zögerte nicht, zur bestimmten Zeit zu handeln. With the same submission, he waited until Não the time hesitava em agir no tempo, não hesitava em agir no tempo designado. Seine Zeit gekommen war. Com a mesma submissão, esperava até que houvesse chegado a oportunidade. these all have to happen Então, at the right esse era o tempo certo. Jede Handlung, jede Zeit musste zur bestimmten Zeit dann auch vonstatten gehen. Todos esses têm que acontecer na hora certa, cada ato, cada passo. Nur das hier, das zur rechten Zeit geschehen muss. or the right. Não é todo esse que tem que acontecer no tempo certo So when we proof text ou out, na hora certa. Wenn wir also nun Zeit und Stunde belegtexten, Então, quando nós fazemos texto-prova de hora ou tempo, darin, dass o wir problema é, auf welche Handlung es sich bezieht. we can't a gente não sabe com que ato isso se relaciona. Auf diese Handlung bezieht. because this Não pode ser tudo sobre esse ato, Wenn er dann in den Himmel aufhört, porque esse ato, 40 days after this, quando ele vai para o céu, 40 Tage danach, there was a perfect time for the ascension. aconteceu 40 dias depois disso. So this hour
Havia um tempo perfeito para a ascensão. Diese Stunde musste dann also, war die perfekte Então essa hora tinha que estar certa, tinha que coincidir com o ato. macht das soweit Sinn. So he says, "Mine hour hasn't come Faz sentido? Stunde ist noch nicht gekommen. because every act needs to come at Então its ele right diz: time." a minha hora ainda não há chegado, Jede Handlung muss zur rechten Zeit an der richtigen porque cada ato tem que acontecer no lugar certo, na localização certa. und der letzte Satz dieses Abschnittes Says, "With the same submission he waited." E a última frase desse parágrafo gleichen Gehorsam wartete jedoch auch bis seine Zeit gekommen war. diz: com a mesma submissão esperava até que houvesse chegado a oportunidade. Unspoken thought. Indem Jesus der Maria sagte, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei, antwortete Ao dizer a Maria que sua hora ainda não chegara, respondia Jesus ao inexpresso pensamento dela. auf die Erwartung, die sie gemeinsam mit ihrem Volk hegte. She hoped that he would A expectativa que, juntamente com seu povo, ela acariciara. Er würde sich als Messias offenbaren und in Israel den Thron besteigen. Maria esperava que ele se revelasse como Messias e tomasse o trono de Israel. Mas o tempo não havia chegado. it's accepted the lot of humanity. Nicht als König hatte Jesus Não como rei, mas como homem de dores e experimentado nos trabalhos, aceitara Jesus a sorte da humanidade. Conception of Christ's mission, she trusted him implicitly. aber obwohl Maria von der Sendung Christi nicht die richtige Vorstellung hatte, vertraute sie Mas, se bem que sua mãe não possuísse conceito exato da missão de Cristo, nele confiava implicitamente. Nós vamos falar sobre isso. Então, por que Maria estava empurrando ele para a linha da frente? In history, Empurrando ele para a frente. in der Geschichte. the first thought that comes to mind, A gente vê isso bastante na história. Kopf kommt, the old stories I've heard E o about, primeiro pensamento que vem à minha mente die alten Geschichten über die europäischen Könige. but you see it just é as histórias antigas que eu ouvi das monarquias europeias, Geschehen. a parent que a says, gente vê acontecer ao nosso redor, "My child is a really good teacher." Mein Kind ist ein wirklich guter Lehrer. em que um pai Going diz: to push the child o meu filho é realmente um bom professor. out to the front. Dass er vorne steht. Então isso vai empurrar Und dann a sagt, criança zähl mal para frente. We do that even with little ones. E eles vão dizer: diga-lhes o que você sabe. und wir sagen, My child has Nós fazemos isso com os pequenos. mein Kind hat schon Nós dizemos: so we sit them in front of everyone. und so setzt du ihn dann o meu filho ou filha aprendeu algumas palavras. Então nós sentamos as crianças na frente de todo mundo Decide not to. e esperamos que eles falem. Punkt entscheidet sich das Kind nicht zu sprechen. E é precisamente nesse ponto que eles resolvem nem falar. Christ out to the front. Was Maria hier versucht, ist, dass sie Jesus nach vorne. Mas o que Maria está tentando fazer é empurrar Cristo para frente. Wir haben kein Vertrauen und kein Glauben an ihn. But they're doing the same thing. Os seus irmãos Because Jesus não têm fé nele, Denn Jesus mas eles estão fazendo a mesma coisa. is going to push him out. Porque Jesus não estava tentando ser famoso. sie haben eine andere Então eles vão empurrá-lo, tirá-lo. Same thing. Eles têm um motivo diferente, Mary pushes him forward. und mas estão fazendo a mesma coisa. er ihn nach vorne drängte. E quando a Maria o empurra para frente, Das gleiche, was auch die Brüder taten, It's the same thing Judas does. ist auch das gleiche, a mesma coisa que os irmãos fazem, Motives. aber alle machen es nicht. e é a mesma coisa que Judas faz, Trying to push Christ só que fazem por motivos diferentes. Jesus nach vorne zu drängen, and put him in a situation Judas tentava empurrar Cristo para frente where he's forced to be e colocá-lo numa situação Messiah they're expecting, a king. in der er dann gezwungen ist, einer Situation zu sein, onde ele era forçado a ser o tipo de Messias que eles esperavam, que era um rei. He'll reveal himself as the Messiah and take the throne. Maria hofft, dass er sich als Messias offenbart und den Thron Então Maria esperava que ele se revelasse como Messias e tomasse o trono. Deswegen versucht sie ihn zu drängen, damit er diese führende Position einnimmt. E é por isso que ela o empurra para estar em posições de liderança. So she Faz says sentido? he needs to reveal himself as the Messiah. Sie sagt also, er muss sich als Messias offenbaren. Jesus says, Então ela diz que ele precisa se revelar como Messias. Es ist noch nicht die Zeit, Jesus diz: dass ich Messias offenbare. is that okay?
Ainda não é tempo para eu me revelar como Messias. Tudo bem? Verschiedene Erwartungen, wie das dann genau aussieht. But she wants Eles têm expectativas diferentes de como isso se parece. he responds to her unspoken Mas ela quer que ele se revele Auf ihre unausgesprochenen Gedanken and says it e ele responde ao pensamento que ela ainda não pronunciou mich offenbare. e diz: ainda não é tempo para eu me revelar. Er sich denn als Messias offenbart? Quando é que ele se revela como Messias? Irmã Aline. Não tenho certeza. Finden wir das auch in Johannes? Ja, wir finden es auch in Johannes. Em João, So when does he reveal himself as who he is? Wann offenbart er sich als denjenigen, der er ist? Not other people saying, então quando é que ele se revela Nicht, dass jetzt andere Leute sagen, como quem ele é? aussagen, wer er ist. Mary Não outras pessoas dizendo é assim que ele é. Gesagt hat. she wants Christ to say it, Sie möchte, dass Maria sabe o que João disse, the Messiah. mas ela quer que Cristo o diga, When does he show his authority? que ele é o Messias. zeigte seine Autorität. Sister Catherine. Quando é que ele mostra a sua autoridade? First temple cleansing. Irmã Catherine. Brother Jim? Primeira purificação do templo. Irmão Jim. Was ist denn, als er mit Nikodemus sprach? E quando ele falou com Nicodemos? Das ist in Kapitel 3. Onde é isso? Chapter 3. Capítulo 3. What verse are you looking at? An welchen Vers betrachtest du? Para que verso você está olhando? Ich habe gerade erst angefangen zu lesen. So we'll keep with your concept, and I don't disagree with you. Bleib bei deinem Konzept. Eu vou pegar no seu conceito e eu não discordo de você. Ich stimme mit dir überein. I'm not saying he doesn't show who he is there. Ich sage jetzt nicht, dass er da nicht auch zeigt, wer er ist. Eu não digo que ele não mostra quem ele é aí. But John chapter 2, Aber Johannes Kapitel 2 verse 16. in Vers 6 Mas João capítulo 2, 13. verso 16. Same chapter, just after Cana. Na verdade, começando no verso 13. ist direkt nach Kana. Jesus goes to Jerusalem. É o mesmo capítulo logo depois de Canaã. Selling in the temple. Jesus vai a Jerusalém. Kaufen und verkaufen im Tempel. Ele os vê comprando e vendendo no templo. Macht hier so einen kleinen Tumult. And he goes into the temple E ele vai and chicotear. says these things out. Und sagt, E ele vai pro templo This is my father's house. das ist, e ele diz: tirem todas essas coisas. White sagt, Divinity. Essa é a casa do meu pai. die Göttlichkeit durch die Menschen E Ellen White diz erschien. So when does que a divindade brilhou pela humanidade. Offenbaren oder verkünden. Então, quando é que ele anuncia a sua chegada? Dass es hier an der ersten Tempelreinigung ist. that's where he makes Eu creio que na primeira purificação do templo, Punkt, wo er den Schritt macht. not what John or others are saying about him. que é aí que ele Das, was Johannes faz o passo. He goes into the temple Não quando João ou os outros falam dele. und er sagt ihnen, was Ele vai pro templo tells them who the temple belongs to. e ele diz a essas pessoas o que elas devem fazer. Control of that temple und Ele diz a quem pertence esse templo. den Tempel. and his divinity flashes. Toma controle desse templo Göttlichkeit zeigt sich. He's made the public announcement of who he is. e a sua divindade vai ser mostrada. Wer er ist. Ele faz um anúncio público de quem ele é. Messiah is connected to Irmão Wolfgang. between humanity and God. And this is at the cross. O Messias está conectado à reconciliação entre a humanidade e o Senhor. Messias derjenige ist, Isso é na cruz. der Gott macht und das sehe ich am Kreuz. Und nicht irgendwie durch irgendwelche
Eu não acho que eu compreendo. mediator between God and humanity. Der Messias ist eine Versöhner zwischen Gott und der Menschheit. O Messias, ele é reconciliador entre Deus e a humanidade. Reconciliation. Und durch sein Wunderwirken war es noch keine Versöhnung. So why any of this? E eu acho que se eu fizesse esses milagres, seria depois dessa reconciliação. Down, die, go back. Então, por que isso aqui? Kommen, sterben und zurück. If the whole point of everything is Por que não vir aqui, morrer e voltar? Punkt von allem nur das hier ist. Se o ponto de tudo fosse só isso. Steps before show even more that he is great and has power. Denn die Schritte zuvor zeigen ja, dass er der Große und der Mächtige ist. people don't see great. Porque os passos antes mostrariam o seu poder. Pharisees don't see power. As pessoas nem veem grandeza nisso, não veem poder. Os fariseus não veem poder. Die Person wieder auferweckt, das ist doch. Could have just arisen here himself in front of everyone. Er hätte ja auch einfach auferstehen können vor jedem. Just do one grand Ele act. poderia Das ist ter ressuscitado ele mesmo aqui em frente de todo mundo. He raised people from Fazia um grande ato. Er hat ja hier auch Leute aus dem Tode auferweckt. Es waren Leute, Ele levantou pessoas da morte que ressuscitaram aqui com ele. So you want to read it different. Messiah is not connected, how I see it, with miracles. das Wort selbst, wir fokussieren uns auf Eu acho que aqui é preciso na Bíblia, o Messias não está conectado da forma que eu vejo com esses milagres. zu setzen. That's the problem Mary has. Das ist genau das Problem, das auch Maria hat That's John's problem in prison. Esse problema que Maria tem. im Gefängnis. He never taught a Messiah that would work miracles. Esse é o problema de João na prisão. Er hat niemals gelehrt, dass es einen Messias gibt, der Wunder wirkt, sondern er hat gelehrt, dass er Ele nunca ensinou de um Messias, mas de um rei. als sie erwartet hatten, dass er aussieht. O Messias era diferente do que eles esperavam. Denn sie denken, Just take the throne. nimm einfach doch nur den Thron ein. Even if that Porque eles acham do what you came to do. que ele apenas deveria tomar o trono. Komm doch einfach und mach das, weswegen du Ainda que ele tivesse uma ideia diferente, para eles era: faça o que você veio aqui para fazer. Warum verschwendest du denn die ganze Zeit? It's not just O que João não entendia era por que toda essa perda de tempo. Den Thron von Israel einnimmt. he knows for months Jesus is Não era só que ele não estava tomando o trono de Israel. Jesus seit Monaten herumwandert von Ele sabia que durante meses Jesus tinha ido de cidade em cidade pregando. that. aber davon abgesehen, What is Mary expecting? was erwartet denn Maria? Mas tirando isso, Announce himself as who he is. o que Maria esperava? Dass er offenbar verkündet, wer er Para ele se anunciar, dizer quem ele é. Announce who you are. sage, wer du bist. E ela diz: The process and go to people. anuncie quem você é. Sie sagt mir jetzt nicht, er soll den ganzen Prozess machen und die Römer Ela não está dizendo complete o processo e vá lutar contra Roma. folgen oder dann auch geschehen werden. She hopes Ela sabe que essas coisas vão acontecer. Messiah Sie hofft, dass er sich als den Messias offenbaren wird. to reveal himself. Ela espera que ele se revele como Messias. Als Messias offenbaren kann, Doesn't require the overthrow Para se revelar como Messias, muss er nicht die Römer besiegen. for her. será que Weil in ihrem eles precisam de derrubar Roma All he has to do is para ela at Cana em Canaã? ist, dass er an Kana, is reveal who he is. Tudo que ele tem que fazer em Canaã denn er ist ja der Messias. é revelar quem ele é. Himself as who he is. E ele é o Messias. Der Punkt, an dem er sich selbst als Então, denjenigen quando é que ele se revela mostrando quem ele é? Cross. es ist nicht am Kreuz. If it's at the cross, it's far too late. Denn am Kreuz wäre es viel zu Não é na cruz, Judas Denn Judas has already rejected porque na cruz já seria tarde, wer er wirklich war. porque Judas Messiah before the cross. já tinha rejeitado quem ele era. If that's when he's to be recognized as the Messiah, Judas rejeitou o Messias antes da cruz. Messias erkennbar ist, dann ist das viel zu Se fosse aí que ele tinha que ser reconhecido como Messias, seria muito tarde. nehmen, wer er ist. at the beginning, not at the end.
nämlich am Anfang und nicht am Ende. Eles tinham que aceitar quem Ele é no início e não no fim. when he's in the temple Als er im Tempel war, E quando é que Ele se revela? ihn reinigt. and divinity flashes. Quando Ele está no templo Göttlichkeit durch die Menschen. e Ele o limpa, Okay, brother. o purifica. E a divindade, ela brilha através da humanidade. Tudo bem, irmão Jim, irmã Kathy? Wir mit dieser Belegtextmethode haben. There's different steps. E esse é o problema que nós encontramos com o texto prova. Verschiedene Schritte, verschiedene Handlungen durch sein ganzes Leben hindurch. Each one Existem vários passos ou vários atos na sua vida aqui. Ist in Verbindung mit einer Zeit. Cada um vem conectado com o tempo. Auch Zeit oder Stunde nennen. but they aren't all the same act. Você poderia chamar esse tempo a hora, Handlungen. Es ist nicht alles nur das Kreuz. So we went to chapter mas eles não são o mesmo ato, não é tudo a cruz. that time. Und haben aufgezeigt, dass Então nós fomos para o capítulo 7 That time was right. e nós mostramos que esse tempo, dass diese Zeit nicht richtig war, dass es nicht das Kreuz war, esse tempo era certo, não na cruz, mas no verso 8. dass es die richtige Zeit für ihn war, nach Jerusalem zu gehen. O tempo era certo para ele ir até Jerusalém. Hinter seiner Familie. Because we're taking it back to the context. Em segredo, atrás da sua família. Gestellt. So we went back to John chapter 2. Porque nós estamos colocando isso de novo no contexto. The context. Und haben auch dort den Nós voltamos para João capítulo There it says, 2 "Who you are." e olhamos para o contexto. Offenbare dich, wer du wirklich bist. Maria diz: anuncie quem você é. You have a wrong idea of what that looks like. Und Jesus sagt, du hast ein falsches Verständnis davon, wie das aussieht. Jesus diz: você tem uma ideia diferente de o que isso é. Nichtsdestotrotz It's not even the right time to announce the way. E tirando isso, ist einmal die richtige Zeit dafür, dass ich offenbare, wer ich bin. nem é o tempo correto para anunciar quem eu sou. Wie es weiterliest. It's to honor her faith Mas se vocês continuassem a ler no Desejar de Todas as Nações, era para honrar a sua fé, a fé dela, Glauben seiner Jünger zu stärken, that he performs his e dass hier sein erstes fazer com que a fé dos seus discípulos fosse mais forte. Para isso ele faz o primeiro milagre. dieser Bibel für Se nós fôssemos para a Bíblia de Cambridge, Colleges gehst, it speaks about this, da spricht es hier darüber. about the a use of Bíblia para colégios hour in the gospel. fala sobre isso. Spricht es über meine Stunde und meine Zeit. Fala do uso da sua hora e minha hora nos evangelhos. Hier sagen sie, dass es im Buch des Johannes in E eles dizem que no livro de João, cada um depende do contexto. Any reference to his death, es kann nicht alles auf seinen Tod bezogen werden, Aqui não pode haver nenhuma referência à sua morte, sondern die Stunde bezieht sich auf die Manifestation seiner Herrlichkeit. mas a hora seria a manifestação da sua glória. Der exakte Moment dafür war immer noch zukünftig. Esse momento exato ainda seria no futuro. Ele se recusa a fazer isso em Canaã, Zu Kanaan zu machen, which that which he does soon after, aber macht es dann sehr bald danach. which confirms the meaning he gives. que ele faz logo depois, Die Bedeutung, die für die que confirma o significado que ele deu à hora. Stunde also Is the first temple cleansing. ist die erste Tempelreinigung. Então, essa hora You are Maria é a primeira purificação do templo. zeige, wer du bist. Maria diz: anuncie quem você é. Jesus sagt bald. formed a plan with my father. Oder noch nicht. Jesus diz: Plan mit ainda é cedo. We decided the exact right Eu formei um plano com o meu pai den exakten Moment für jeden einzelnen Schritt. e nós decidimos o momento certo para cada passo. Und der Schritt für die Zeit für diesen Schritt, E o tempo para cada passo ainda não há chegado. bezieht sich auf diesen Schritt und nicht auf den anderen. If Mary had what Ele está se referindo ao primeiro e não esse aqui. Was sie erwartet hätte, you might say over here, Se a Maria tivesse o que ela esperava, dass talvez pudéssemos dizer aqui, but she's not even ele expecting derruba Roma. aber das erwartet sie noch nicht. Mas ela nem sequer esperava isso. to announce who you are, Ela só diz: anuncie quem você é. and that's what he does at the temple. E isso é o que ele faz no templo. Any final thoughts?
Algum pensamento final? Brother Jim? Irmão Jim? Você levantou a mão? Não? Tudo bem? Vamos nos ajoelhar então em oração. Dear Father in heaven, Lieber Himmel, Querido Pai Celestial, blessings. obrigado pelas nossas bênçãos. Know that we live in a difficult time. Sabemos que vivemos num tempo difícil, You've given us the lines to help us understand it. mas sabemos que o Senhor nos deu as linhas para conseguir entendê-lo, im Verständnis helfen, To navigate it correctly. para navegar corretamente. hindurchführen. I pray that you will bless our study on Eu oro para que o Senhor abençoe o nosso estudo Segnen. disso. Jesus' name. Em nome de Jesus, amém.